Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Meu nome é Adelma e você está no canal Fanuel Face de Cristo. No vídeo de hoje, vamos dar continuidade à série O que diz o Catecismo, sobre os 10 mandamentos. Já tem aí no canal os 3 mandamentos, né, na playlist separada, vai lá, corre, assiste os outros vídeos se você ainda não assistiu. Se você já assistiu todos, vamos dar continuidade. Nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Se você ainda não comprou, vai em uma livraria da sua cidade, na paróquia, e compre o seu catecismo. Tem até na internet para baixar também. Então, não tem desculpa para não ter, né, o catecismo da Igreja Católica em sua casa. Então, vamos dar continuidade. Lembrando que o meu intuito nesses vídeos é instigar, deixar um desejo de ler o catecismo em vocês. Não estou lendo todos, né, todo o mandamento, folha por folha, né, parágrafo por parágrafo, explicação, tudo direitinho aqui. É instigar em vocês o desejo de ir lá e ler o que está escrito, que a igreja nos ensina sobre cada mandamento. Então, eu leio somente o resumo, às vezes eu leio alguma parte aqui, mas é para vocês ir lá e ler, né, tudo. Ter esse momento de estudo, né? Não somente fazer uma leitura rasa ali, não. Mas ter esse momento de estudo, de aprender verdadeiramente o que a igreja diz, ler os documentos que ela indica, passagem bíblica que ela indica, enfim. Estudar mesmo cada mandamento para ficarmos informados. Só ama o que conhece. Se a gente não conhece a nossa igreja, logo pouca coisa, né, pode aí abalar a nossa fé, né, nos tirar da presença do Senhor. Então vamos ler, vamos buscar o conhecimento, tá bom? Estamos hoje no 4º mandamento. Qual é o 4º mandamento? Honrar pai e mãe. Vou ler aqui um trecho de Êxodo, que está aqui no início da explicação do 4º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, versículo 12. Aqui diz também em Lucas 2, versículo 51, era-lhes submisso, Jesus era-lhes submisso, Jesus foi submisso aos pais, Jesus é Deus, né? Jesus é Deus, nosso Senhor, e mostrou para nós que nós devemos ter, né, a obediência aos nossos pais, e Jesus foi obediente aos seus pais, a Nossa Senhora e São José. Então, esse 4º mandamento é o único mandamento que vem acompanhado de uma promessa. Então, você honre seus pais e Deus prolongará os seus dias na terra. Então, é uma promessa muito forte, né? É um mandamento que nós precisamos verdadeiramente seguir como qualquer um outro, mas visando essa promessa aí do Senhor. Então, eu vou começar aqui lendo o resumo, né, como eu faço sempre, dando algumas pausas, mas é para instigar mesmo vocês a ir lá e ler, né, direitinho o que diz o catecismo sobre o 4º mandamento. Honrar teu pai e tua mãe. Deuteronômio 5, versículo 19, Marcos 7, versículo 8. De acordo com o 4º mandamento, Deus quis que, depois dele, honrássemos nossos pais e os que ele, para nosso bem, investiu de autoridade. Então, Deus quer que depois dele, primeiramente, a autoridade é a de Deus sobre nós, né? Primeiramente, obediência a Deus, né? Obedecer a Deus sobre todas as coisas, todas as pessoas, né? Na frente de tudo vem Deus. Então, Deus quis que nós fôssemos, depois dele, obedientes, né? Depois dele, aos nossos pais e às autoridades. Então, as autoridades, o nosso coordenador de paróquia, né? O nosso coordenador de pastorais, o nosso pároco, nosso coordenador de comunidade, né? Aos nossos bispos, né? O bispo aí da sua paróquia, você deve obediência ao seu prefeito, às autoridades, ao presidente, ao papa, às pessoas que que têm autoridade acima de você. Então, você deve obediência, você deve respeito.
A comunidade conjugal está fundada na aliança e no consentimento dos esposos. O casamento e a família estão ordenados para o bem dos cônjuges, a procriação e a educação dos filhos. Então Deus aí dá sobre os pais, né, a autoridade e a responsabilidade de procriar, de educar bem os seus filhos, e é dever dos pais, né, procriar e educar bem os seus filhos. A salvação da pessoa e da sociedade humana está estreitamente ligado ao bem-estar da comunidade conjugal e familiar. Os filhos devem a seus pais respeito, gratidão, justa obediência e ajuda. O respeito filial favorece a harmonia de toda a vida familiar. Então, os filhos devem obediência, respeito aos seus pais, né? Os filhos devem ajudar os seus pais, lembrando que você que está em sua casa, né, na casa dos seus pais, você tem totalmente obrigação com os seus pais. Depois que você casa, você forma uma família com a sua esposa, seus filhos. Então aí continua sim o respeito pelos seus pais, mas primeiramente você tem que ver aí, né, a sua casa, sua esposa, seu esposo, seus filhos, sem deixar de ser, né, de honrar seus pais, mas aí depois que você casa, você tem, né, um primeiro dever com a sua família, né? Então, seguindo aqui. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos na fé, na oração e em todas as virtudes. Tem o dever de prover, na medida do possível, as necessidades físicas e espirituais de seus filhos. Então, você que é pai, você que é mãe, você tem o dever, a obrigação de sustentar os seus filhos na oração, né, na educação. Então, tanto espiritual também, né? Tanto acadêmica, mas também espiritual. Então, é seu dever falar de Deus, é seu dever dar uma boa educação espiritual, é falar de Nossa Senhora, é levá-lo para a igreja, né? Então, você que tem filho pequeno, às vezes a gente fala assim, não vou levar não, porque vai dar trabalho na igreja e tal. É melhor você levar agora, ter os devidos trabalhos dentro da igreja. Que eles vão dar, né, porque é criança, enfim, e educá-los a se comportar e tudo, do que você deixar para adolescência, para juventude. Você não vai conseguir levar um jovem, um adolescente para a igreja depois de passar anos sem levá-lo. Então, é desde pequeno mesmo que você leva para a igreja. Pode dar trabalho, anda pela igreja, né, sai um pouquinho se estiver dando trabalho, enfim, mas leve, não deixe de levar o seu filho para a igreja. Então, nós temos a obrigação, né, de educar nas virtudes, nas orações, né, dar, sim, uma vida confortável na medida do possível, dar o que é necessário para essa criança crescer bem. Os pais devem respeitar e favorecer a vocação de seus filhos. Lembre e ensinem que a primeira vocação do cristão consiste em seguir a Jesus. Então, você, pai e mãe, você tem a obrigação de educar os seus filhos na vocação, mostrar o caminho da vocação, uma moça, mostrar o caminho de ser religiosa, né, de ser uma freira, né, de ter um bom casamento. Então você deve, essas são as vocações nossas. Primeiramente, nós nascemos para servir a Cristo, para copiar a Cristo. Então não adianta nada você ficar pensando somente no que seus filhos vão fazer aqui na terra, né? Eu quero que meu filho seja um bom médico, um bom advogado, né, um bom professor, enfim, ter uma boa profissão, que ele seja rico, que ele prospere, que ele não passe pelas dificuldades que eu passei, enfim, isso é bom também, é muito bom você pensar nisso para os seus filhos, que eles não passem pelas dificuldades que você passou. Eu tenho, né, 2 filhos, agora 3, né, está aqui na minha barriga. Eu penso muita coisa para os meus filhos, quero que eles sejam bem-sucedidos, que eles não passem pelas dificuldades que eu passei, né? Mas primeiramente eu penso na vocação deles, se eles quiserem ser sacerdotes, se eles quiserem casar, que eles sejam bons pais, bons esposos, bons sacerdotes, que se for uma menininha aqui, que ela seja uma boa esposa, uma boa mãe, ou uma santa freira, né? Então nós temos que pensar primeiramente na vocação dos nossos filhos.
né? Depois a vida profissional, enfim. Então, de que vale ganhar o mundo e perder, né, a vida eterna. Então, nós temos que principalmente pensar, em primeiro lugar, na educação vocacional dos nossos filhos, que nós nascemos para seguir a Cristo em primeiro lugar. A autoridade pública deve ser respeitada, deve respeitar os direitos. A autoridade pública deve respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana e as condições de exercício de sua liberdade. Então, o poder público deve respeitar as pessoas, as famílias, né? O dever das suas famílias de educar os filhos, de levá-los para a igreja, enfim. As autoridades têm que respeitar os direitos de cada família. É dever dos cidadãos trabalhar com os poderes civis para a edificação da sociedade, no espírito de verdade, de justiça, de solidariedade e de liberdade. O cidadão está obrigado, em consciência, de não seguir as prescrições das autoridades civis, quando contrária às exigências da ordem moral. É preciso obedecer antes a Deus que aos homens. Atos 5, versículo 29. Assim termina o nosso resumo aqui. Então, o que a igreja está dizendo desses últimos parágrafos aqui? Você vai entender melhor você lendo todo, né? Todo o quarto mandamento, né? Aqui é só tópicos, né? Então lá vai estar explicando direitinho. Então nós temos o dever de contribuir com o Estado. Nós precisamos trabalhar, pagar os nossos impostos, obedecer às leis, né? Nós temos essa obrigação, nós temos esse dever de contribuir para uma sociedade melhor, obedecer às leis, né? As leis de trânsitos, todas as leis. Então nós temos obrigação, nós temos o dever de obedecer, mas nós não podemos obedecer nenhuma lei do Estado, nenhuma lei humana que vá contra a moral cristã. Então, qualquer lei que vai contra a vontade de Deus, que vai contra os 10 mandamentos, que vai contra a moral, nós não temos obrigação nenhuma de obedecer. Qual é o exemplo, Delma? Está aí, né, uma conversa sobre a aprovação do aborto no Brasil. Então, essa palavra aí dá atrapalha o engajamento, mas a gente precisa falar. Então, está aí tentando aprovar aí, né, a interrupção, né, da vida do bebê na barriga da sua mãe. Então, essa lei, se ela for aprovada, nós não temos obrigação nenhuma de obedecer, porque um dos mandamentos de Deus é não matar. Então, nós vamos estar indo contra a moral, contra um mandamento de Deus. Então, nós não podemos obedecer. Então, qualquer lei que vá contra a moral, vá contra os mandamentos, vá contra a vontade de Deus, nós não temos obrigação nenhuma de seguir. E se nós seguirmos, nós vamos estar pecando diretamente contra Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, tá bom? Finalizamos aí o resumo do quarto mandamento. Vá lá e leia tudo direitinho, porque é muita coisa, tem muita coisa importante, né, em todos os mandamentos, nesse quarto principalmente, porque fala sobre, né, a obediência em geral. Não é somente obedecer, tá lá, né, honrar pai e mãe, mas nesse honrar pai e mãe está incluindo muita coisa. Então é bom você ler e saber o que esse mandamento está falando sobre obediência, não é só o pai e mãe, mas obediência à sociedade, obediência, né, às autoridades que está aí sendo, foi posta também por Deus, né? Deus põe pessoas que têm autoridade sobre nós. Então vai lá e lê e deixa aqui nos comentários se você gostou, se você está gostando dessa série. Se você está gostando dessa série, estamos aí no quarto mandamentos e eu espero, né, que isso ajude vocês, que ajude a vocês a buscar mais, né, a ler o catecismo, que o nosso intuito com essa série é realmente levar vocês a ler, a se interessar pelo catecismo, tá bom? Por isso que a gente não faz um vídeo aí longo, lendo tudo, explicando tudo, né, para que vocês possam verdadeiramente se interessar em ler todo o catecismo, em buscar tirar suas dúvidas, tá bom? Muito obrigada por ficar aqui comigo até o final. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha. Se você não gostou, né, deixa outro joinha pra baixo, deixa o dislike.
Antes, deixa um comentário, diga aí se você está gostando dos vídeos e fique com Deus. Até o próximo vídeo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Tchau, tchau!